Fala, pequeno investidor, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário MXRF11. Ele sem dúvida é o queridinho da Bolsa de Valores dos fundos imobiliários, com mais de 400 mil cotistas. E aí eu vou agora abrir o relatório gerencial para você ver aonde que esse fundo tem investido e quais os resultados que ele tem entregue. Legal, aqui do lado direito do relatório a gente tem os comentários, os principais comentários do gestor em relação à performance do fundo imobiliário no mês de junho. Eu não vou ler tudo isso daqui para você, depois até você pode acessar o relatório, mas o que eu acho muito legal só de destacar aqui em relação ao resultado é o seguinte: o fundo imobiliário ele tem como objetivo alocar 80% do patrimônio dele em CRIs com bons nomes de crédito, ou seja, em CRIs que tenham aí uma boa nota de segurança para o investidor. 80% do fundo é bastante coisa. E aí a gente vai ver daqui a pouco nesse relatório que ele ainda não está nessa porcentagem, ele ainda tem dinheiro em caixa para alocar, para ele poder chegar nesse grande objetivo que ele está destacando aqui para esse momento. E além disso, ele tem aqui como objetivo ter até 20% do patrimônio dele nas chamadas permutas financeiras que possam entregar boa rentabilidade. Permutas financeiras, você vai ver esse nome aí no mercado de investimento de fundo imobiliário. Basicamente, ele é quando o fundo investe em alguma construção, em algum empreendimento que está sendo construído, e ele pega e está colocando dinheiro naquele investimento, e aí conforme esse empreendimento, seja esse prédio comercial ou residencial, ele vai sendo vendido ou até alugado, essa renda passa a entrar para o fundo imobiliário e aí sim ele vai distribuir para os cotistas. Então esse aqui é um tipo de investimento que não necessariamente a gente tem uma renda aí muito frequente e recorrente, porque ele tem uma série de especificidade aí de quando que ele é distribuído, depende obviamente do aluguel ou da venda desses ativos, mas ele pode proporcionar bons retornos aos investidores e por consequência bons retornos aí aos cotistas. Falando sobre distribuição de rendimento, a distribuição dele do mês de junho foi de 7 centavos por cota, e que isso representa, baseado aqui no valor patrimonial de R$10, um retorno de 229% do CDI. Isso já considerando os impostos, né? Se a gente considerasse que o rendimento dos fundos imobiliários, os dividendos, são isentos, a gente teve um retorno de 270% do CDI. Ou seja, considerando aí com investimentos, outros tipos de investimento em renda fixa, é um retorno bastante acima da média. Ainda que esse seja um investimento de fundo imobiliário que é categorizado dentro da renda variável. Então ele tem aí um risco maior do que a média dos investimentos de renda fixa. E aí logo aqui abaixo a gente já vê qual que foi o fluxo financeiro do fundo. Então eu vou olhar aqui, vou mostrar para você no junho de 2021. De receita, ele teve 17.719.000 de receita. E como que esses 17 milhões foram construídos? A gente teve 1,5 milhão, quase 1.400.000 de permutas, que é aquele investimento que eu acabei de contar para você, né? Que ele investe em empreendimentos que estão sendo construídos. A gente tem aqui 316 mil reais de receitas de outros FIIs. Então aqui nada mais é do que investimentos, são os dividendos de outros fundos imobiliários que ele investe. 14 milhões e meio de reais, né? 14 milhões e 500 mil de CRIs, e faz todo sentido, né? Afinal de contas, esse fundo imobiliário tem como principal objetivo alocar 80% do patrimônio dele em CRIs. Então, a gente vê aqui que é de fato a maior receita desse fundo. E por último, quase 1,5 milhão, né? 1.400.000 vindos de receitas de LCI e renda fixa, que normalmente aqui é um dinheiro que está em caixa, um caixa mais defensivo. E como despesa, ele teve 1.800.000 reais de despesa, resultando em 15.800.000 reais de resultado. E aí, quando a gente faz essa conta aqui distribuída pela quantidade de cotas que ele tem, a gente viu que deu aqueles 7 centavos de distribuição do dividendo por cota. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, ele distribuiu 7,2 centavos de rendimento, que é um valor um pouco acima do que os 7 centavos que ele distribuiu aos cotistas nesse mês de junho. Bom, vamos para a parte que interessa agora. Vamos ver como que esse fundo tem distribuído e quanto que ele tem distribuído ao acionista em dividendos. Esse daqui então é o gráfico como que eles mostram nesse relatório. A gente pode ver aqui em junho, ó, vamos olhar item por item, que 0,06 centavos vieram de receitas de outros fundos imobiliários, nessa composição do resultado.
0,064 veio de receitas de CRIs. Depois tem uma receita bem pequenininha aqui que a gente não consegue nem ver direito, que é de LCIs e renda fixa. E mais 0,06 vindo de receita de permuta. Isso tudo aqui, isso daqui é tudo que ele gerou de receita por cota, mas a gente tem que fazer o desconto das despesas relacionadas ao fundo. Essas despesas foram de 0,08 centavos por cota. Isso tudo aqui, fazendo essa conta aqui das somas das receitas e subtraindo as despesas, a gente teve um resultado de distribuição de cota de 0,07 centavos. E você pode ver aqui em cima que esse resultado está alinhado com o resultado que o fundo entregou. O que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que praticamente todo o resultado que o fundo gerou, líquido, ele distribuiu aos cotistas em forma de dividendo. A gente vai olhar agora no gráfico que teve alguns meses que esse número descasou. Bom, olha só aqui, ó, mês de setembro de 2020. Tá vendo em cinza? Quer dizer que ele teve um resultado de 6 centavos por cota, mas ele distribuiu aos acionistas 7 centavos por cota. Ué, o que isso quer dizer? Como é que ele faz isso? Bom, provavelmente ele já tinha um dinheiro em caixa de meses anteriores em que ele teve mais receita do que ele distribuiu. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ele teve de receita 8,3 centavos por cota, só que ele só distribuiu 7. Então essa daqui foi uma estratégia que o gestor do fundo encontrou para não distribuir tudo de uma única vez e distribuir esse valor ao longo dos próximos meses, tentando deixar os dividendos um pouco mais constantes, o que é muito bom para a gente como cotista também, né? Bom, agora eu quero te mostrar o portfólio desse fundo. Vamos entender como é que ele está alocado. Então ele tem 64% dos investimentos alocados em CRIs. Lembra lá em cima que ele falou que ele queria até 80%? Então, esse número aqui ele tende a aumentar nos próximos meses, de acordo com o próprio gestor. Ele está aqui com 22% do dinheiro em caixa, 12% investindo em permutas financeiras e 2% em outros fundos imobiliários. Lá em cima, no relatório do gestor, ele falou que ele quer que esse caixa diminua nas próximas semanas e que desses 22% ele chegue em 10%. Então a gente deve ver aí no próximo relatório um aumento eventualmente em FIIs, em permutas financeiras e em CRIs e uma redução em caixa. Quando a gente olha aqui a distribuição por ativo, a gente vê que 26% dele está distribuído em imóveis residenciais, 22% em imóveis comerciais, os 22% ali em caixa e crédito corporativo 30%. Então é um fundo imobiliário bastante diversificado em diferentes segmentos, o que é muito legal. Se a gente tiver uma crise ali maior em relação a fundos ou imóveis corporativos, a gente vê que isso vai impactar mais ou menos aí 1/4 do fundo imobiliário. O resto, os outros 3/4 do fundo, estão distribuídos em outros tipos de ativos, que é muito legal. E olhando aqui a taxa média por indexador, a gente vê que 44% desse fundo está atrelado ao indexador CDI+, 50% a IPCA, 3% ao IGPM e aqui um pouquinho aqui pré-fixado e o próprio CDI. Então o que a gente está vendo aqui nessa visão, nesse gráfico? Basicamente a gente vê que o fundo já está com quase metade dele atrelado a investimentos ao CDI. O CDI está totalmente ligado à taxa Selic, então provavelmente o gestor já entende que a gente tem uma tendência de aumento dessa taxa Selic até o final do ano e quem sabe no ano que vem, e aí ele já tem algumas partes desses contratos aí amarrados a essa taxa que tende a aumentar. Então isso é muito legal porque se a taxa Selic aumenta, normalmente a inflação diminui, mas a gente já vê que o fundo está bem posicionado para esse aumento da taxa Selic. Enquanto isso não acontece, a gente vê que metade do fundo está atrelado aí à taxa de inflação, ao IPCA, que está bastante alto, então isso entrega aí para os investidores e para os cotistas um retorno interessante. Se a gente olhar aqui agora, lembra que a gente viu que tinha 2% do fundo imobiliário em outros fundos imobiliários? Então esses daqui são os fundos imobiliários que ele investiu, que ele tinha em carteira no mês de junho. 52% ou 26 milhões de reais alocado no SPV J11 e assim por diante, até chegar aqui 2,3% no BRCR11. Então a gente vê aqui que realmente aqueles 2%, né, um valor baixo, estão só distribuídos em 4 fundos imobiliários. Então realmente aqui não tem grande parte do investimento do MXRF11. Falando agora especificamente dos CRIs, eu vou te mostrar como que está distribuído isso, os ativos dele por indexador e também quais os principais segmentos. Então ele tem aqui ó, 52% em CDI+, tem 41% em IPCA,
tem um pouquinho de IGPM, 4%, e os demais aqui pré-fixado e CDI. Quando a gente olha o setor da economia, que essa visão aqui é bem legal, a gente consegue ver que ele está basicamente com 46% dos CRIs dele no setor residencial e de construção, de real estate. A gente tem 12% em shopping centers, tem food retail aqui, né, que seria um varejo. A gente tem também relacionado ao segmento químico, ao segmento de saúde e depois 18% em outros segmentos menores. E por último aqui, a gente tem o vencimento e a duração desses CRIs. 57% desses CRIs vencem depois de 2028. Bom, e nessa última tela a gente vê o vencimento e a duração desses CRIs, 57% deles com vencimento depois de 2028. E olha só 4% deles vencendo no ano que vem. Então a gente viu aqui que esse fundo imobiliário já está com muitos dos seus CRIs com um vencimento bastante extenso, que é ótimo porque dá uma maior previsibilidade aos cotistas de receita, né, e dá um pouco mais de segurança. E por último agora eu vou te mostrar a composição da carteira. Eu não vou passar um a um, mas aqui você consegue ver exatamente em todos os investimentos que esse fundo faz, quais são as quantidades, o volume que ele tem em quantidade de receita, né, quanto de dinheiro ele tem investido, a duração desse investimento e quanto por cento do patrimônio líquido isso representa. Olha como esse fundo é diversificado. O principal investimento que mais participa do patrimônio líquido dele participa com menos do que 4%. Ou seja, essa diversificação toda é segurança para a gente. Se um desses CRIs ou um desses investimentos tiver qualquer tipo de problema ou de inadimplência, ele não vai representar mais do que 4% do patrimônio todo e menos ainda do resultado que o fundo entrega. E aí, você é um dos 400 mil cotistas desse fundo imobiliário? E se for, deixa aqui embaixo no comentário se você gosta ou não desse investimento. Até a próxima!